Paz, eu quero partilhar com vocês uma palavra. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai tocar nos nossos corações. E a palavra que eu quero partilhar com vocês é: não podemos servir a Deus de qualquer jeito. E então, a palavra que eu quero partilhar com vocês, ela está no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, no capítulo 48, versículo 10. Só a linha A. Eu vou estar partilhando com vocês 3 interpretações diferentes. Maldito todo aquele que fizer a minha obra relaxadamente. Maldito todo aquele que fizer a minha obra desleixadamente. E maldito todo aquele que fizer a minha obra fraudulentemente. Aqui o profeta Jeremias, ele aqui nos revela que não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Não podemos servir a Deus de qualquer forma. Nós não podemos nos basear naquilo que nós ouvimos ou naquilo que são as nossas convicções humanas. Deus, ele é perfeito, ele é grande, ele é maravilhoso, ele é santo. E ele tem todos esses grandes atributos. Então isso nos mostra que nós não podemos nos chegar até ele de qualquer jeito, de qualquer forma. Por isso, então, ele nos deixa leis. Por isso existem leis, estatutos, mandamentos. E esses mandamentos existem para ser cumpridos. Tal como na sociedade, também existem regras. E essas regras existem para nós obedecermos. E se nós não obedecermos, então existem consequências, certo? A mesma coisa nos acontece quando nós não obedecemos a Deus e à sua palavra. Primeiramente, para nós nos chegarmos a Deus, não pode ser como nós queremos, mas como Deus quer, como Deus exige de nós. Então nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. Porquê? Porque ela é e para sempre será soberana. A vontade de Deus, ela é soberana. Uma pessoa que tenta chegar a Deus como quer, uma pessoa que se tenta chegar a Deus como ela quer, ela se torna desleixada ou desleixado. Uma pessoa que quer viver para Deus, uma pessoa que quer ser salva, mas não obedece a Deus, ela acaba então por viver de maneira relaxada. Ou seja, ela não vive sem sacrifício algum, sem renúncia. Então é isso mesmo que hoje em dia está acontecendo. Hoje em dia tem acontecido muito isso no meio evangélico, no meio cristão. Hoje em dia está acontecendo isso no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja de Deus. Por isso, os escândalos têm acontecido, o comércio, as pessoas vendendo o nome de Deus, as igrejas vendendo o nome de Deus. Por isso, tem-se visto adultério do meio da igreja, julgamentos, condenações, pecados, escândalos. Porque muitos estão fazendo a obra de Deus desleixadamente, relaxadamente. Ou seja, não existe mais sacrifício, não existe mais entrega, não existe mais respeito, não existe mais obediência, não existe mais amor, não existe mais perdão, não existe mais misericórdia, não existe mais compaixão, não existe mais sacrifício, não existe mais obediência, não existe mais renúncia, não existe mais regras. Então isso faz com que o povo, com que as pessoas ofereçam um tipo de adoração, um tipo de louvor coxo, hipócrita, impostor. E então isso não dá a glória, a honra a Deus. Isso não dá aquilo que Deus quer, aquilo que Deus requer de nós. E então isso acaba por trazer consequências, acaba por trazer danos para as nossas vidas. Em vez de nós trazermos bênção de Deus, nós atraímos maldição.
isso faz trazer maldição para as nossas vidas. Porquê? Porque Deus é santo. Deus é separado do pecado. Então Ele requer sinceridade, pureza de nós. Ele requer santidade. Ele requer amor e verdade de nós. Se a nossa vida nós não obedecemos, então nós não vamos glorificar a Deus. Nós não vamos honrar Deus. Se na nossa vida nós não obedecemos, então nós estaremos a glorificar. Nós não estaremos a ser fiéis a Deus. Nós não estamos a glorificar a Deus, nós não estamos a honrar a Deus. Como a Bíblia quer e como a Bíblia nos mostra. Porque a Bíblia nos mostra, e a Bíblia ela é a palavra de Deus. Então a Bíblia nos mostra aquilo que Deus quer de nós. Aquilo que Deus exige de nós. E Deus existe glória, Deus existe honra, Deus existe louvor, Deus existe adoração. Tudo isso Deus quer de nós para Ele. Então, nós não temos sido fiéis a Deus. E então isso acaba por atrair maldição para as nossas vidas. Então nós precisamos nos autoavaliar. Nós precisamos nos autoavaliar. Será que o nosso louvor, será que a nossa adoração, será que a nossa pregação, será que as nossas ministrações, será que o nosso evangelismo não tem sido uma maldição, uma blasfémia aos olhos de Deus? Por causa da nossa arrogância, por causa da nossa prepotência, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa falta de amor, a nossa falta de misericórdia, a nossa falta de compaixão, a nossa falta de humildade, a nossa imoralidade, a nossa indiferença, a nossa inconstância física, a nossa inconstância moral. Nós precisamos parar de olhar para os outros, nós precisamos parar de olhar para os outros, nós precisamos parar de julgar os outros, de apontar os defeitos dos outros. Nós temos que entender que o único juiz, Ele é Deus. Então se nós queremos julgar, que nós possamos julgar a nós mesmos. Que seja a nós mesmos, que nós venhamos a julgar então a nós mesmos, nos autoavaliar a nós mesmos. Nós precisamos entender de que forma nós temos servido a Deus. Nós precisamos entender de que forma nós temos servido a Deus. Nós precisamos entender o que nós temos sido para Deus. Nós não podemos servir a Deus por servir. Então isso mostraria ingratidão da nossa parte. Nós estaríamos então a pecar contra Deus, a desobedecer a Deus, porque não lhe estaríamos a dar aquilo que Ele é digno de receber. Nós estaríamos a dar um serviço medíocre, um serviço coxo, um serviço desleixado, fraudado, lento e relaxado. Isso é o serviço que muitos de nós têm dado a Deus. Será que Deus tem recebido? A Bíblia, ela é muito clara quanto a isso. Deus, Ele não só recebe o nosso serviço, Deus não recebe o nosso serviço, porque esse serviço tem que ser como Ele quer. O serviço que Ele recebe tem que ser como Ele quer e não como nós queremos. Ele não recebe outros serviços. Ele só recebe aquilo que é dele. Aquilo que Ele quer. Aquilo que lhe pertence. Tudo o resto Ele não aceita. Tudo o resto Ele joga fora. E ainda Ele amaldiçoa quem o faz. Porquê? Porque Deus Ele é puro. E Ele quer que o adorem em espírito e em verdade. Então, eu quero que neste momento nós possamos refletir, pensar quem nós somos, o que nós temos sido, o que é que nós realmente temos dado a Deus. Será que Deus tem recebido aquilo que nós temos dado? Querendo lembrar-vos novamente, Deus Ele é puro, Deus Ele é santo 3 vezes. Deus Ele é separado do pecado. Então, para nós darmos a Ele, para nós nos chegarmos até Ele, para nós glorificarmos a Ele, então
Ele requer tudo isto de nós: santidade, renúncia, entrega, fidelidade, submissão, obediência, um coração limpo para o poder ver, uma adoração limpa, uma adoração sincera, uma adoração verdadeira. Ele quer que o cultuemos, Ele quer que o adoremos em espírito e em verdade. Ele quer que nós o reverenciemos. Ele requer tudo isso de nós. Ele requer tudo isso de nós. Ele quer que nós tenhamos uma vida. E essa vida que Ele quer, essa vida resume-se a viver o seu querer, resume-se a viver a sua vontade e os seus planos. Os planos, a palavra de Deus diz que os seus planos, a palavra de Deus diz que os seus planos são bons, agradáveis e perfeitos. Ele quer estar no centro de nossas vidas. Ele quer estar à frente de tudo em nossas vidas. Só assim nós poderemos glorificar a Deus. Porque se não o for, se Ele não for, porque se Ele não estiver no centro, se Ele não estiver à frente das nossas vidas, então não adianta. Assim nós estaremos, em vez de glorificarmos a Deus, nós estaremos então a ser uma afronta para Deus. Em vez de nós sermos abençoados por Deus, em vez de nós estarmos debaixo da sua proteção, nós estaremos então debaixo de maldição. Seremos então amaldiçoados, porque não estaremos vivendo como Ele quer que nós vivamos. Tomem atenção agora. A obediência, ela gera a bênção. A obediência gera bênção e proteção de Deus. Mas a desobediência gera maldição, e a maldição mostra que nós estamos debaixo de maldição. Então, que nós possamos refletir nisso. Que o Espírito Santo Ele possa falar a cada um de nós. Não é por força nem por violência, mas é através do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem nos convence. Só Ele pode nos convencer. Então que o Espírito Santo Ele possa convencer os nossos corações. Em nome de Jesus. Que Deus possa estar falando ao teu coração neste momento. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Paz. Amém.